nós estávamos falando sobre famílias, e a gente vem caminhando numa série de mensagens sobre famílias, e especialmente porque entramos no mês de outubro, mês que celebramos a Reforma Protestante, e não é só o mês da Reforma Protestante. Esse ano de 2017 nós celebramos 500 anos da Reforma Protestante. Então nós vamos dar uma brecada na série de famílias e retomaremos em novembro. E durante esse mês de outubro nós vamos estar falando sobre os 500 anos da Reforma. Reforma Protestante, ocorrida assim, como um marco simbólico na história, em 1517, por Martinho Lutero, um alemão, que na cidade de Wittenberg, na Catedral de Wittenberg, pregou as 95 teses, dizendo protesto. É um movimento que já vinha acontecendo anos anteriores, e a igreja sempre foi questionada, a igreja católica apostólica romana, desde o ano de 300 mais ou menos, 320, 325, quando Constantino, e aqui já não é mais história, mas é uma suposição de história, quando Constantino, então imperador romano, tem um sonho, e nesse sonho aparecia para ele uma cruz, e ele mandou que fosse pintada em todos os símbolos, em todos os utensílios do exército romano, uma cruz. E quando ele fez isso, ele se tornou vitorioso nas batalhas, e desde então, diz então as más ou boas línguas, não sei, ele se tornou cristão e institucionou, ou fez com que o cristianismo e a cruz do Cristo fosse agora, a partir de então, a religião oficial do império então mais poderoso do mundo na época, né? Então, na época, o Império Romano. E desde esses tempos a igreja vem se fortalecendo. Então o trono e o bispo se tornaram a mesma voz. O trono do rei e a voz do bispo se tornaram a mesma voz. Um cedia aos interesses do outro, um falava a linguagem do outro, para que o poder sempre fosse mantido, principalmente em relação às pessoas. Martim Lutero vem como expoente de um movimento que já vinha sendo criticado por várias outras pessoas, vários outros. Wycliffe, por exemplo, já havia feito 18 teses, mas foi questionado, foi combatido, mas foi em Martim Lutero que tudo começou a mudar, inclusive na história. A Reforma Protestante em 1517 ajudou que os tempos da história de idade medieval passasse agora para os tempos modernos. Na idade medieval, a igreja, até então, mantinha todo o poder de conhecimento e de influência. A ciência falava o que a igreja queria que fosse falado. Os políticos faziam o que a igreja dizia que tinha que ser feito. A igreja marionetava o povo. A igreja detinha o poder de dizer o que era ou não era de Deus. A igreja detinha o poder de dizer de quem era ou quem não era de Deus. A igreja detinha o poder de dizer quem ia ou não para o inferno. E foi nessa época, na idade medieval, que a linguagem do inferno ganhou poder. Foi nessa época que a Igreja Católica negociava a sua imagem de Deus com o medo, colocando o medo, imputando o medo do inferno, do diabo, do capiroto, como queiram chamar, nas pessoas que não tinham conhecimento da Bíblia, porque a Bíblia até então era só no latim, a Septuaginta era só no latim, as missas eram rezadas no latim, com o sacerdote de costa para o povo e de frente para Deus. A igreja dizia que era o que não era de Deus e detinha todo o poder. E Lutero, uma das grandes coisas que Lutero fez, e aqui hoje até a Igreja Católica reconhece isso, o Papa João 23 reconheceu isso, o Papa João Paulo II reconheceu isso, e o Papa, o Chico, grande Francisco, que eu gosto muito e admiro muito, também reconheceu. A Reforma Protestante salvou a Igreja Católica. Por quê? Porque
traduziu a Bíblia, Francisco disse: graças aos reformadores, nós temos acesso às Sagradas Escrituras, que até então não acontecia e não se tinha. Então, a Reforma Protestante, ela vem dizendo, e esse é o ponto que eu quero falar com vocês hoje, ela vem dizer assim: não, a igreja não diz para nós o que é o que não é de Deus. Como batistas, nós precisamos rever isso. Nós batistas temos quase 500 anos de história. Nós vemos um pouquinho depois, 1612, 1615, com Thomas Hellis, John Smith, ali na Holanda, fugindo da perseguição na Inglaterra. Os John Smith, Thomas Hellis se reuniram junto com os anabatistas e começaram a criar um movimento que depois voltou para a Inglaterra e ganhou força. E nós vemos desfrutando dos ecos da reforma de 1517. E como batistas, nós não podemos perder o quê? A força de uma igreja tradicional e reformada. O problema é que muita gente que se diz reformado não é reformado coisa nenhuma. O problema é que muita gente que se diz tradicional não é tradicional coisa nenhuma. Estamos perdendo a nossa identidade, estamos perdendo a nossa característica, a nossa essência de dizer protesto, 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 protesto. E nós vamos pensar sobre esse protesto hoje à luz da igreja, à luz dessa instituição, à luz desse movimento, à luz das Sagradas Escrituras. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro da primeira carta que Paulo escreve a Timóteo. É um livro que eu gosto muito. Eu digo isso de todos os textos que eu leio aqui praticamente, mas eu gosto mesmo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, nós vamos ler o versículo de número 5 e de número 6. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, fale aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, pelo teu amor e pela tua misericórdia, acenda os nossos corações. Abra as nossas mentes, nosso intelecto e a nossa alma, para que possamos aprender do Senhor, pelo Senhor, para a glória do Senhor essa noite. É a nossa oração, a nossa expectativa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, se na época medieval imperava o feudalismo, a marionetagem, não sei se existe essa palavra, mas eu gosto de inventar umas palavras, a marionetagem da igreja e da religião sobre a vida das pessoas, com a reforma protestante, começa a surgir a história moderna, ou os tempos modernos, onde começa a surgir o capitalismo, a burguesia, não é? Não que isso hoje seja uma coisa tão boa, assim, mas na época era, para quem vinha do feudalismo, o capitalismo, o livre mercado, onde antigamente as pessoas chegavam a ter as coisas porque era filho do fulano de tal, agora nessa época começam a se dizer: não, você trabalha e conquiste, nós aqui trabalhamos e conquistamos. Então foi na história uma evolução, ok? Então, e dentro desse tempo, onde todo mundo recebia as coisas porque era filho do fulano de tal, a igreja entrou no embalo. A igreja entrava no embalo porque já vinha na história a igreja concuminada no poder. Uma das características, um dos princípios batistas é a separação total de igreja e Estado. Esse também é um dos princípios da reforma protestante, separação total entre igreja e Estado. A igreja não interfere no Estado. Prestem atenção no que eu estou dizendo aqui. O que é uma característica de um reformado? A igreja não influencia o Estado. Educação religiosa nas escolas é a volta ou a contramão de uma reforma protestante. Não é bênção, não. É caminhar na contramão da reforma protestante. É contramão. Prestem bem atenção. Igreja e Estado estão separados. Igreja é igreja, Estado é Estado. Cabe ao Estado educar, cabe à igreja ensinar os caminhos cristãos.
Isso é um princípio da reforma protestante. Muitos dos que se dizem reformados não são reformados. Na realidade, estão caminhando na contra-reforma. Só que se antes era a Igreja Católica Apostólica Romana, agora é a Igreja Cristã Reformada Ultra Mega Blaster Master Conservadora. Aquela que tem a verdade, sabe? Aquela que diz, eu tenho a verdade, eu sei a verdade, a sã doutrina. Eram as mesmas coisas que aconteciam na pré-reforma. Nós somos a verdade, nós temos a verdade, nós somos do povo da verdade. E Lutero diz assim, não, os reformadores têm que dizer, protesto. Lutero foi chamado pela cúpula da Igreja Católica a prestar satisfação das suas 95 teses. E Lutero diz uma coisa que é um dos princípios mais fundamentais da reforma protestante e daqueles que se dizem batistas, a liberdade de consciência do indivíduo. Lutero diz assim, não presto conta a ninguém, a não ser a Deus e a minha consciência. Esse negócio de trazer gente para frente da igreja, para prestar conta de pecado, é coisa de idade medieval. Esse negócio de trazer gente para frente da igreja, para confessar pecado para a igreja, é caminhar na contramão das Sagradas Escrituras, e caminhar na contramão do que se diz protesto, porque o indivíduo só presta conta a si mesmo e a Deus. Nós só temos um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo Filho. As pessoas só têm que confessar pecado para quem? A Jesus Cristo Filho, que perdoa de todo o pecado e de toda iniquidade. Amém ou não amém? Não é para o pastor, não é para a igreja, não é a igreja que me coloca de volta para Deus, não é o pastor que me coloca de volta para Deus, não é o padre, não é a denominação, não é a religião. Nós já lutamos contra isso e nós já dizemos, protesto há 500 anos atrás, mas hoje, aqueles que se dizem reformados, aqueles que se dizem cheios da verdade, colocam as pessoas diante da igreja, colocam as pessoas diante das suas dores, das suas feridas e dos seus erros, para elas justificarem para a igreja e pedirem perdão à igreja, como se a igreja fosse a mediúnica, mediadora ou mãe de algo ou de alguém. Se na pré-reforma existia Deus, igreja e o povo, agora, na pós-reforma, nós protestantes devemos dizer Deus, povo e a igreja. Não é a igreja que faz o povo, é o povo que faz a igreja. Deus fala com o povo e estabelece uma igreja. Deus não fala com a igreja para se estabelecer um povo. Isso é ser reformado. Isso é reforma protestante. A igreja não é maior do que o indivíduo. Nós só temos um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho. Olha, vocês sabem que o sinal da cruz, quando surgiu, era um sinal secreto dos cristãos. Quando os cristãos se encontravam, eles faziam o sinal da cruz para dizer, você está livre de mim, eu não vou te perseguir, eu não vou te matar, eu não vou te caguetar, né, no gíria do Vox Populi aí. A cruz era um sinal de, você está livre de mim. Hoje, a cruz é um sinal de se benzer, né? Deus me livre de você. Então, que Deus me livre disso que eu vou falar agora. Esse negócio de cobertura espiritual, esse negócio de eu amaldiçoo a sua vida, ou vem aqui que eu abençoo a sua vida, que Deus nos livre disso. Nós só temos um mediador entre Deus e os homens. Se alguém disser para você, você perdeu a minha cobertura espiritual, diga, eu não preciso da sua cobertura espiritual, ô seu boçal. Eu sou filho do Deus vivo. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Foi o Cristo vivo que morreu por mim, não foi você. Eu sou filho do Deus vivo. Eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou filho amado de Deus. Que cobertura espiritual eu sou o quê? Eu sou cristão. É o Espírito que me guarda, é o Espírito que me livra. É o Espírito que me salva, é o Espírito que fala o meu coração. Esse negócio de eu vou no fulano para ele orar por mim, para ver o que Deus fala comigo, é anti-reforma.
Esse negócio que a oração do pastor é mais poderosa do que é anti-reforma. Só há um mediador entre Deus e os homens, o Cristo, Jesus, o Filho de Deus vivo, e todos nós temos livre acesso ao trono da graça. Efésios capítulo 3, versículo 12. Ele morreu por nós para que todos, livres, judeus, gregos, fossem libertos e tivessem livre acesso a Deus. Meu irmão, minha irmã, só há um mediador que media a nossa vida, Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, e é Ele a quem eu e você devemos clamar. Não é a igreja, não é a denominação, não é o pastor, não é o pároco. Não se permita se aprisionar, diga protesto. Vou tirar a cobertura espiritual da sua vida, protesto. Tem umas coisas que com alguns amigos aqui da comunidade, eles eram de uma outra igreja, não vou citar nomes, claro, mas os caras iam montar uma comissão de julgamento para vir averiguar a vida dos irmãos aqui em Botucatu. Eu digo, comissão de julgamento para averiguar a vida de um irmão aqui em Botucatu. Sabe como é que eu chamo isso? Comissão da Sagrada Inquisição. Comissão julgadora. Esse nome já é anticristão, irmãos. Comissão julgadora de pecados. Olha, nós temos uma assembleia solene com a comissão para julgar os pecados. Tem uns irmãos aí que estão pisando na bola. Ia ter que ter assembleia todo dia. E ninguém poderia fazer parte da comissão. Amém ou não amém? Só que todos esses movimentos, muitas vezes, vêm transvestidos de reformados, bíblicos, verdadeiros, cheios de sã doutrina. Que sã doutrina que nada. Tem um monte de reformado aí que nem sabe o que é reforma, nem a reforma da casa dele ele faz. Não sabe o que é reforma. Reforma significa dizer protesto. Somente Jesus Cristo é o meu Senhor. Somente a Ele presto conta. Somente a Ele eu me prostro. E é somente a voz dele que eu ouço. Eu não preciso de você falando para mim o que Deus quer que eu faça ou não faça. Esse de negócio de que eis que te digo o que Deus te manda dizer, não preciso, cara pálida, não preciso. Tem um negócio chamado Bíblia. Desculpa o negócio. Não foi minha intenção chamar a Bíblia de negócio, mas tipo assim, sacou qual é, né? Bíblia. Deus é um Deus tão maravilhoso que Ele escreveu um livro. Começo, meio e fim, conteúdo profundo. É só ler. É só ler. Abre assim, ó, lê. Olha que maravilha. O problema é que a gente está acreditando em tudo, reproduzindo texto de Facebook, não consulta as Sagradas Escrituras e bate no peito dizendo cheio de sã doutrina. Papagaio de Facebook, já viu papagaio de Facebook? Repete postagem. Eu digo que Facebook é terreno que deu voz a idiotas. Um monte. Inclusive a mim. Você sabe como é que começou a história da escola bíblica? A escola bíblica não foi para ensinar os crentes sobre a Bíblia. A história da escola bíblica se deu, porque um pastor percebeu que haviam muitos analfabetos no bairro onde a igreja estava instalada. Então, para ele abençoar o bairro, ele começou a ensinar as pessoas a ler e usou a Bíblia. Usou a Bíblia para que a pessoa aprendesse a ler. Não foi para ensinar a ler para ler a Bíblia, ok? Vou te ensinar a ler para você ler a Bíblia, aí você vai pensar como eu, crer no que eu creio, fazer o que eu faço. Ele usou a Bíblia para que a pessoa aprendesse a ler. É diferente. É diferente, é libertador e não condicionador. Quando Lutero escreveu a Bíblia, ou transcreveu a Bíblia para que o povo tivesse acesso,
Lutero não estava preocupado em fazer com que o povo pensasse como ele pensava. O que Lutero queria era que as pessoas tivessem a consciência de que a salvação não vinha pelas indulgências, não vinha pelas práticas da igreja, não vinha pelo cumprimento de regras, mas fosse somente pela fé. Somente pela fé. E uma fé só vem por um estado de consciência. Hoje cedo nós lemos aqui pela manhã, no livro de Atos, Lucas escrevendo sobre Lloyd, e Lucas disse assim: o Senhor abriu o entendimento de Lloyd para que ela entendesse os ensinamentos do apóstolo Paulo. O Senhor abre o entendimento das pessoas quando eles têm acesso às Sagradas Escrituras. O Senhor convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, não é a igreja. O Senhor dá entendimento às pessoas. O Senhor dá consciência às pessoas. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E nós só temos um mediador. E esse mediador é um mediador que nos liberta. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Cristo nos libertou para que nós fôssemos verdadeiramente livres. Cristo nos proporciona ou nos dá acesso livre, total ao trono da graça de Deus. Somos livres. Isso é ser protestante. São 500 anos disso. Caio Fábio fala uma coisa muito interessante. Nós precisamos de outra reforma? Eu não acho. A primeira não deu certo. Já se perdemos, já nos perdemos, já está tudo lascado de novo. O que nós precisamos é fazer, como um dos pais da igreja disse, eu não vou me lembrar qual é agora, reformados, sempre reformando. A teologia nunca está fechada. O conceito sobre Deus, como adorá-lo, como abraçá-lo, como abraçar essa fé cristã, jamais deve ser fechado. Ele é infinito, ele é profundo, insondável, e nós somos finitos, falíveis e estamos nesse barco aí. É um caminhar de dúvidas, é um caminhar de incertezas, mas é um caminhar de andar constantemente buscando, aprendendo e desaprendendo. Há um provérbio chinês que diz, viestes aqui não para aprender algo, mas para desaprender. Citei hoje cedo aqui, Mahatma Gandhi, conversando com um reverendo presbiteriano, disse assim: aceito o vosso Cristo, mas rejeito o vosso cristianismo. Aceito o vosso Cristo, mas rejeito o vosso cristianismo. Dalai Lama tem uma outra frase que diz: o maior desafio do cristianismo hoje é falar de Cristo para os cristãos. Por quê? Porque nós estamos caminhando na contra-reforma. Nós estamos institucionalizando novamente a igreja. Nós estamos nos tornando intolerantes novamente. Ainda não começamos a acender fogueira, mas já começa. E quando eu digo acender fogueira, é para queimar todos aqueles que pensam diferente da gente. Ainda não, mas já começa. Já tem as comissões da bancada evangélica, que de evangélico não tem nada. De protestante não tem nada, me desculpem. Me desculpem. 500 anos de reforma protestante e nós estamos caminhando na contramão de 500 anos atrás. Na contramão do que aconteceu nesses 500 anos e voltando para 500 anos atrás. Nós estamos achando que a nossa maneira de ver Deus é a maneira certa. Estamos querendo colocar isso na cabeça de todo mundo. Isso é contra a reforma. Isso é contra o princípio batista. Todo indivíduo tem
a liberdade de consciência. Quando o apóstolo Paulo convida os cristãos a examinarem-se a si mesmos, ele está falando de estado de consciência. Quando eu digo todas essas coisas, eu não estou dizendo que nós não precisamos de igreja. Então agora nós não precisamos de igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Então agora a gente não precisa de mais ninguém. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o senhor acabou de dizer que não é a igreja. Não é a igreja instituição. Não é a igreja esse movimento que a gente está querendo fazer da fé certa, do jeito certo, dos puros, dos defensores dos pobres e oprimidos, defensores da infância. Aqui, ó. O que eu estou dizendo é que nós somos uma comunidade que adora o Deus vivo. Nós somos uma comunidade que Deus fala conosco e nós fazemos a comunidade acontecer e também, inclusive, como instituição. Só que não como portadores da verdade, não como portadores da fé certa, mas como pessoas que Deus fala. E quando nós vamos conversar com as pessoas, nós vamos produzir o seguinte sentimento: Deus pode falar com você também. Deus fala com você também. Não, mas vem para a minha igreja, porque aqui Deus vai falar. Não, Deus fala com você também. Deus pode falar com você também. Nós somos da comunidade que proporciona a voz de Deus às outras pessoas. Não por nós, mas porque Ele fala a todos os corações. Ele fala conosco. Ele nos estabelece como povo. Nós somos sacerdócio real, geração santa e eleita. O que não significa melhor, mais puro, dignos de honra. Não. Geração eleita para anunciar essa mensagem que eu acabei de dizer. Deus te ama e Deus pode falar com você também. Não, mas eu não sou da igreja. Você não precisa ser da igreja para Deus falar com você. Depois que Deus falar com você, você vai entender o que é igreja. Você não precisa vir para a igreja para Deus falar com você. Quando Deus falar com você, você vem para a igreja. Não existe aquela pessoa que Deus fala e não pertence a uma comunidade. Me desculpa. Eu sou igreja em casa. Não é não. Está enganado. Você é templo. Igreja você não é não. Não, porque eu sou desigrejado. O problema é seu. Não, Deus fala comigo. Deus fala. Mas em comunidade você não está. Em comunhão você não está. Com o corpo você não está. Não, mas eu pertenço à fé. Pertence à fé, mas em comunidade você não está. Deu para entender essa diferença? Reformado sempre reformando. Reformado sempre dizendo protesto. Reformado sempre dizendo onde está escrito. Onde está escrito? Por que está escrito? Aonde está escrito? Quero concluir dizendo que Deus nos separou para que nós levássemos essa mensagem e vai continuar separando pessoas. Nós não somos os últimos. A reforma vai continuar. Está continuando. E uma vez eu ouvi uma história. O cara tinha feito tiro de guerra, uma coisa assim. E ele teve que trancar a faculdade. E ele falou assim: poxa vida, agora eu vou ter que trancar a faculdade, vou perder 2 anos. E um pastor disse a ele: você pode imaginar que Deus te colocou ali
para ser um cooperador das coisas que ele quer fazer. Aí o cara disse que aquele ano de inferno do servir o tiro de guerra, foi um ano onde ele entendeu que ele era um cooperador na obra de Deus. Muitas vezes eu já pensei em desistir da igreja, já pensei em desistir do evangelho, porque é difícil fazer igreja hoje. É muito difícil. As pessoas são amantes de si mesmas. As pessoas são amantes das suas agendas. Tem uma frase do Ed Renekiewicz que ele fala assim: por que o evangelho assusta tanto? O evangelho assusta tanto porque fala de colocar o outro na nossa agenda. O evangelho assusta porque fala de você abrir mão de, às vezes, a sua vida em detrimento a alguma causa. As pessoas não querem isso. Ou elas estão querendo barganhar com Deus, sendo donos da verdade, na sua torre de marfim, teológica, doutrinária e sei lá o que mais. Ou as pessoas não querem, tipo, quer saber, cara, eu vou viver a minha vida. Eu sou muito feliz, sozinho do jeito que eu estou. Me envolver com pessoas só dá dor de cabeça. Me envolver com gente, sabe, estou muito bem sozinho, ó. Valeu. Aí você olha para um lado, aí você olha para o outro lado. Enquanto eu pensava a reflexão dessa noite, eu entendi que Deus me colocou num quartel para ser um cooperador da obra dele. E para dizer assim, vale muito a pena a gente estar junto. Vale a pena descer da torre de marfim das nossas verdades teológicas, doutrinárias e denominacionais. E vale a pena, às vezes, a gente abrir mão da nossa vida em direção ao próximo, em direção a uma causa muito maior. Se esse negócio dá certo, eu não sei, mas é nisso que eu acredito. Reformar significa repensar. Reformar significa refazer. Lembro de uma palavra do Fábio, quando ele falou aqui, reformar é recomeçar, o tempo todo o tempo, se reavaliando, se reconstruindo. Somente Jesus Cristo fala conosco. E Ele fala de diversas formas, mas Ele fala muito mais através das pessoas. Deus fala por sonho? Fala sim. Deus fala através de pregações? Eu acho que, pela misericórdia dEle, eu acho que às vezes fala. Mas Deus fala muito mais através de relacionamentos verdadeiros, em comunhão. O Ricardo começou a celebração de hoje falando do momento que a gente teve aqui. E o nosso momento aqui essa manhã, depois vai falar um pouquinho de como foi ontem à noite, não teve outra palavra senão comunhão. Quando tem comunhão, vem o ensino. Quando tem relacionamento, vem os dons do Espírito Santo. Quando tem parcerias, vem o perdão. Quando se tem vínculos, vem a unção do Espírito Santo. E só se consegue relacionamentos verdadeiros quando nós entendemos que todos nós só temos um mediador. Ninguém é melhor do que ninguém. Só há verdadeiro relacionamento quando nós somos capazes de olhar, irmão, não sou melhor do que você. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em ti. Cristo é o cabeça. Ele é o nosso Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória, não a nós, Senhor. Se nós temos essa consciência, nós vamos ser capazes de olhar para o outro, para o próximo, para a agenda do outro, para a agenda do próximo, para uma agenda que não é a nossa.
que Deus nos ajude a reformarmos-nos. Que esse mês, dos 500 anos de reforma, possa acender a chama do protesto, inclusive contra mim mesmo. Que eu tenha coragem de ir para o espelho e dizer: estou protestando contra o tipo de vida que você está levando. Eu protesto. E que nós tenhamos a coragem que somente o Espírito Santo dá para nós, de olharmos para dentro de nós, e que Ele nos coloque de joelho diante dEle, clamando: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Senhor toda a honra e toda a glória. Coloquemo-nos de pé, vamos cantar, vamos orar. Que Deus nos reforme, que Deus trabalhe em nós, que o Espírito Santo fale a todos nós, que Ele nos abençoe. Amém.